Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar mais um episódio do Cast for Closers, podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Hoje é um episódio para mim bastante especial, porque a gente vai fazer ele com o Edson Rigonati da Stella Investimentos. É um episódio, o Edson vai poder falar para vocês um pouco melhor depois, mas eu venho enchendo o saco dele há bastante tempo para a gente fazer esse episódio, porque eu tenho certeza que o conteúdo vai ficar muito bom. E a ideia é discutir o olhar de um VC sobre uma operação de inside sales. Edson, é um prazer te ter aqui com a gente. Se pudesse apresentar rapidinho para o pessoal. Lógico. Em primeiro lugar, obrigado por ter me convidado. Diego, desculpa ter demorado tanto para a gente estar fazendo esse bate-papo. Espero que ele possa adicionar aí ao dia a dia da tua audiência. Bom, eu sou o Edson Rigonati, eu sou um dos sócios da Stella Investimentos, um fundo de Venture Capital. A gente é um investidor nos estágios iniciais aí da jornada de uma startup. A gente é conhecido como investidor seed. Então, a gente é tipicamente o segundo investidor a fazer parte da jornada do empreendedor. Nós investimos em empresas SaaS, empresas de marketplaces e empresas de consumer transaction. E uma das principais atividades que a gente desenvolve antes e depois do investimento com as empresas é justamente a construção das máquinas de venda. Então, espero poder dividir aí com todo mundo um pouquinho das nossas cicatrizes. Perfeito. Partindo agora para as primeiras perguntas, eu queria começar com uma dúvida que é muito comum nas empresas com as quais a gente conversa, que é quando é o momento certo para pisar no acelerador em vendas? O que indica, são as métricas ou algum outro indicador não tão palpável, mas que indica que a empresa está pronta para escalar a área de inside sales? Eu acho que o principal indicador de escalabilidade para uma empresa de SaaS é a produtividade por vendedor. Quando a gente consegue chegar nessa unidade, né, saber quantos contratos de que ticket médio um vendedor consegue fechar no mês, isso quer dizer que a gente tem um conhecimento muito bem do que esse recurso é capaz de fazer, e a gente consegue partir para uma engenharia reversa para saber todas as atividades que devem acontecer para que o vendedor seja produtivo nessa proporção, né? Então, se a gente consegue chegar na conclusão de que um vendedor ele fecha 10 contratos por mês de R$500, ou 4 contratos por mês de R$2.000 cada, ou um contrato por mês de R$15.000, está na hora de escalar, porque a gente conhece a produtividade. Isso quer dizer que a gente consegue calcular quantos leads a gente precisa trazer, a gente consegue quantificar que tipo de atividade de nutrição de lead a gente precisa para o vendedor ser produtivo, e aí tudo começa a acontecer. E aí fica fácil de determinar que montante de recurso eu preciso para conseguir executar essa quantidade de vendas e aí fazer o investimento. Seja o empreendedor com seu capital próprio, seja um fundo com capital externo, né? Mas é essa unidade fabril que a gente precisa para poder escalar um negócio. Faz todo sentido e vai muito na linha do que eu ouvi o Mark Roberg falando agora no SaaStr, que se ele fosse fazer tudo de novo com a HubSpot, ele primeiro garantiria que os primeiros clientes estavam tendo sucesso, depois ele acertaria as unit economics, acho que foi o teu principal ponto, né? E depois sim ele escalaria vendas. E vai um pouco na contramão do que a gente vê algumas empresas fazendo, que elas acabam pisando no acelerador, investindo demais na área de vendas, sem ter necessariamente essa ideia clara se cada vendedor está se pagando e está trazendo o retorno esperado e que faz com que a operação da empresa seja saudável. É isso mesmo. Acho que está começando a prevalecer um mantra no mundo de SaaS, de que para escalar a venda, o próprio empreendedor tem que conseguir vender uns 4, 5 milhões de reais antes de começar a contratar vendedor. É um volume, pode parecer grande, né? 2 milhões de dólares, mas
é o volume de vendas necessário para você falar assim, poxa, o cara subiu o Monte Sinai, codificou os 10 mandamentos e agora ele está descendo da montanha para poder arrebanhar aí os seus seguidores, né? Então, acho que esse comentário de que o primeiro ponto de partida é o Customer Success faz todo sentido, porque isso quer dizer que eu construí um produto que serve para alguma coisa, que as pessoas usam e gostam, aí eu preciso achar justamente essa correlação, essa questão de causa e efeito entre o que é vendas e o que é produto. E só depois é que eu começo a contratar gente para escalar vendas. É isso aí. E falando de uma análise de vocês como um fundo, quais são as principais métricas que vocês olham quando estão avaliando uma operação de inside sales e por que essas métricas, assim, por que elas importam? Bom, acho que para qualquer negócio a gente olha para as mesmas 5 métricas no que tange máquina de vendas. Inside Sales para a gente é uma das 4 formas de se vender alguma coisa, né? Eu posso vender no touch, posso vender low touch, posso vender high touch, posso vender others people touch, né? Então, uma venda no touch é a venda de autosserviço, a low touch tipicamente é a venda de side sales, high touch é tipicamente a venda de field sales e others people touch é tipicamente canal, outros mecanismos de distribuição através de terceiros. E existe uma equalização muito grande do ponto de vista estrutural entre todas elas. Obviamente que taticamente são todas diferentes, mas a gente procura 5 grandes métricas, né? Primeira pergunta que eu faço para o empreendedor, a primeira colocação que eu faço para o empreendedor é: me diz qual que é o teu ticket médio e eu te direi que tipo de empresa você tem que ser. Sim. E aqui eu encontro talvez a grande confusão mental, né, que os empreendedores enfrentam. Geralmente as pessoas acham que só ticket médio escala ou ticket baixo escala, e isso não é verdade. A gente encontra casos de escalabilidade mundial em todas as faixas de preço, em todas as faixas de ticket médio. O que é importante é o empreendedor ter uma variabilidade muito baixa do ticket médio. Por que isso é importante? Por vários motivos. Porque se eu tenho um cliente que paga R$1.000, o outro paga 5.000 e o outro paga 10.000, eu tenho 2 problemas na mão. Primeiro, eu tenho um problema de produto. Eu tenho um produto que está servindo 3 tipos de empresas que ao longo do tempo vão me demandar coisas diferentes. E o segundo grande problema é que eu tenho 3 tipos de cliente que vão me exigir processos de vendas distintos. Sim. Então, e aí eu não vou conseguir escalar. Aí você vai trazer complexidade para a operação. Exatamente. Então, assim, resumindo, assim, quais são as 5 métricas que a gente olha? A primeira delas é produtividade por vendedor, e a produtividade por vendedor, ela quer dizer justamente isso, que eu tenho uma noção muito clara do meu ticket médio e de que quantos tickets médios um vendedor consegue fazer por mês. Sim. Se eu tenho isso, eu consigo saber quanto tempo um vendedor demora para rampar. Então, se eu sei que o cara tem que vender 12 contratos por mês, eu sei que provavelmente vai demorar uns 6 meses para esse cara conseguir vender nesse nível de produtividade. Chegar nesse patamar. Terceiro, com que taxa de velocidade de contratação eu consigo executar isso, né? Então, a partir do momento que eu sei qual que é a produtividade média e eu sei quanto tempo demora para treinar um cara, a métrica seguinte mais importante é a minha velocidade de contratação. A quarta métrica crítica é o churn de vendedor, né? A gente esquece que vendedor também churneia. As pessoas não aguentam ficar em vendas muito tempo e ainda mais inside sales. E o quinto é a clareza do Unit Economics, né? A coisa do CAC, LTV, mas principalmente hoje em dia a gente trabalha com a noção do POD. O POD é um conceito que o pessoal do Winning by Design desenvolveu, que é justamente a ideia dessa unidade fabril. Porque uma venda, ela é uma conjunção, especialmente em inside sales, né? Ela é uma conjunção do vendedor
mais SDR, mais marketing. E para a gente escalar, a gente precisa saber o custo disso tudo, né? Não só o custo, mas a dosagem de quantos SDRs eu preciso para cada vendedor e quantos caras de marketing eu preciso para cada cara de SDR. Sim, eu não conhecia esse conceito. O nome é POD? POD é o termo para unidade fabril. Ok. E o que tu comentou do ticket médio é algo que a gente se preocupa internamente aqui na MeTime bastante. Só que eu vejo que ele pode evoluir com o tempo, né? Então, na nossa própria operação da MeTime, a gente começou com um ticket menor, só que a gente tinha clareza sobre a evolução do produto e sobre o aumento do ticket médio. Então, por exemplo, a gente começou com um ticket que, em teoria, só nos permitiria trabalhar com self-service, ou no-touch, como tu chamou. Mas por a gente ter clareza para o caminho que a gente estava indo, isso nos permitiu trabalhar com inside sales desde o início e ir iterando, melhorando a operação. Mas, de novo, porque a gente sabia que o ticket ia aumentar e em algum momento a conta ia fechar. Mas o que eu percebo com isso é que sim, o ticket eventualmente nas empresas muda e com isso pode mudar a complexidade da operação de vendas dela, ou eu estou enganado? Eu acho que dentro de uma certa banda, sim, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu começo a vender um ticket médio de R$100 mês e aposto no inside sales porque eu vou subir esse ticket médio para R$300, R$400 mês. Sim. Agora, dificilmente eu vou conseguir expandir isso para R$2.000 mês. 2, 5, sim. Né? A nossa impressão é que existe um corte mental, cognitivo em quem compra alguma coisa, que a gente exige mais coisas, né, de um ticket mais alto. Então, provavelmente, R$2.000 mês, a gente já está falando já de uma venda de campo presencial leve. Então, assim, acho que tem um estudo muito bacana do Pacific Crest, acho que o pessoal de SaaS deve acompanhar aí todo ano, que é uma pesquisa anual, né, das métricas de SaaS, e um dos gráficos que eles divulgam nessa pesquisa é justamente essa banda de ticket médio para cada tipo de venda. E geralmente, empresas que faturam até R$10.000 ano para o cliente de ACV, elas estão aí nessa faixa entre no-touch e low-touch, né? Entre self-service e inside sales. Sim. E a partir desse patamar, já começa a ser bem mais relevante field sales e outros formatos de venda. Então, concordando com você, eu diria que, sei lá, entre R$10 e R$100 mês, tem que ser, né, no touch, tem que ser self-service. Acima de R$100 mês não tem jeito. Tem que ser inside sales, e a partir de R$600, R$900 mês, field sales já começa a ser mais eficiente. Show. E falando agora do que não dá tão certo, vocês já acompanharam diversas operações de inside sales e provavelmente investiram em algumas empresas que trabalham com esse modelo de vendas. Que pontos em comum tu enxergou nas empresas que não conseguiram escalar com sucesso a máquina de vendas? Falta de foco na persona, que se resume ao ticket médio, né? Então, tentar atender públicos diferentes com tickets médios diferentes é praticamente impossível escalar. Tu comentou de ticket médio, mas falta de foco num nicho específico também? O nicho específico, ele quase que automaticamente se resume ao ticket médio, né? Porque o ticket médio é um excelente medidor de relevância do ponto de vista de venda. E aqui, persona, foco, talvez setorial ajuda, mas o mais importante é você dar para o vendedor a previsibilidade do processo de venda, né? Então,
vamos pensar num trabalhador de uma linha fabril. Se você fica mudando toda hora o tipo de peça que esse cara vai produzir, com certeza ele não vai ser o mais produtivo que ele poderia ser se ele produzisse só um tipo de peça. Então, se o vendedor tem que ficar mudando a cabeça e o pitch de vendas a cada call que ele faz, ele nunca vai ser tão produtivo se ele fizesse só um tipo de call, de chamada. Então, quanto mais padronizada for o tipo de apresentação que o vendedor tem que fazer, mais ele vai escalar. E é isso que a gente sente dificuldade nos empreendedores, especialmente nos estágios iniciais. E faz todo sentido, né? Porque se eu estou começando uma empresa, eu estou tentando descobrir, né, o meu nicho ideal, estou precisando de dinheiro, então qualquer venda é venda, e eu entendo isso do ponto de vista de sobrevivência. A grande dicotomia é que quando eu faço isso para sobreviver, eu automaticamente estou me autodestruindo do ponto de vista de escalabilidade. Sim, no início, né? Não. Show. E a última pergunta e o último tópico que eu queria tocar contigo é algo que é especialmente importante para mim, uma análise e uma opinião tua. A gente voltou do SaaS recentemente e a gente ouviu muitos VCs falando sobre a inteligência artificial e como esse campo está crescendo na área de vendas especificamente. Inclusive a Headpoint anunciou que fez um investimento na Chorus, lá, que é uma tecnologia para análise de gravações de ligações de venda. Vocês já enxergam de alguma forma essa tendência aqui no Brasil? Ou melhor, a necessidade desse tipo de tecnologia para as operações de inside sales no Brasil? O mercado está maduro ou ainda não? Não, acho que esse tipo de ferramenta ele é muito útil, ele tem um retorno muito acentuado para grandes operações de inside sales, né? Então, quando você já tem lá os seus 100, 200 vendedores, isso começa a fazer bastante sentido. Obviamente que existem várias empresas no Brasil que têm esse volume de pessoas vendendo pelo telefone, mas para a maioria das startups isso não é realidade. Acho que ainda não é a hora de se preocupar com isso, né? Acho que ainda tem muito chão ainda pela frente do ponto de vista de ajustar todas essas coisas que a gente falou do ponto de vista de ticket médio, de produtividade de vendedor, de geração de lead. Se você for parar para pensar, historicamente o custo de venda de qualquer produto ele era 50% vendas, 50% marketing. Os últimos 10 anos, com essa onda toda de marketing automation, a gente conseguiu reduzir muito o custo de geração e nutrição de leads. Sim. E acho que agora, com essa coisa de inteligência artificial, a gente vai dar essa mesma produtividade para o vendedor, né? Porque a inteligência artificial nada mais é do que isso, é tornar o vendedor mais produtivo. E para tornar o vendedor mais produtivo, eu preciso saber qual que é a produtividade dele. Tá, é a base. É a base. Não, perfeito. Edson, muito obrigado mesmo pela participação aqui no Cast for Closers. Como eu falei, é um podcast que eu estava ansioso para gravar e lançar para a audiência. Obrigado principalmente pelo foco nas respostas. Eu espero gravar um outro aí no segundo semestre contigo. Vamos sim, foi um prazerzaço. Grande abraço. Um abração.